Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Tarde de expectativa para a semifinal da Sul-Americana. Fortaleza e Corinthians, jogo de volta. Jogo que decide o finalista da Sul-Americana. Lembrando, hein? Nenhum dos dois times nunca chegou numa final de Sul-Americana. Fortaleza e Corinthians podem estrear numa final de Sul-Americana. O Fortaleza pode se tornar o primeiro time do Nordeste campeão de uma competição internacional. Então, pode entrar para a história do Fortaleza. Lembrando que o Corinthians vai ter a estreia. Mano Menezes, ele que gerou tanta polêmica, 2 anos de contrato, oposição reclamando, estreia hoje no Corinthians, nessa partida decisiva lá em Fortaleza. Eu já dou boa tarde aqui ao Flávio Prado, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira, falando desse jogo e deixando claro, né, Vanderlei, que o Corinthians deveu muito no jogo de ida. O Corinthians não jogou nada no jogo de ida. Eu tava no estádio, eu vi lá do estádio, que fica pior ainda. Se na televisão já fica ruim o futebol que o Corinthians está mostrando, no estádio a revolta do torcedor, não criando nada. Fortaleza propondo mais o jogo do que o Corinthians. Um time que há muito tempo não vem jogando nada e que hoje, se quiser derrotar o Fortaleza lá no Castelão, e a gente sabe que a torcida do Fortaleza faz uma diferença, a torcida do Fortaleza com certeza vai ter um baita mosaico hoje, que eles são lá os reis do mosaico, e vai ter um clima hostil para esse Corinthians. Ou seja, vai ter que jogar bola, Vanderlei Nogueira. Não dá pra jogar a bolinha que jogou no jogo de ida na Neoquímica Arena. E um abraço pra você, pros meus companheiros, pra você que nos acompanha. Bom, e além de tudo, tem que sentir, assim, numa velocidade incrível, o dedo do professor Mano Menezes, que nem acabou de chegar e pega esse pipinaço pela frente, né? Vai estrear efetivamente estando no banco de reservas do Corinthians. Bom, recuando um pouquinho no tempo, eu disse aqui, o Fortaleza era favorito nos 2 jogos. Deu algo diferente no primeiro jogo, mas todo mundo sabe que foi uma dificuldade. E agora vai para Fortaleza enfrentar o seu adversário dentro da casa dele e ele sendo melhor. E mais, sendo muito eficiente como mandante. E o Corinthians muito fraco como visitante. E ainda precisa melhorar, como disse o Asmar, o seu futebol, que não é nada bom faz muito tempo. Então, o Corinthians, nesse momento, nesse jogo, antes da bola rolar, é uma zebraça. O Corinthians é uma grande zebra. Se passar... Zebraça também não. Então... Não, mas zebraça não. Então foi zebrinha. Não, eu acho que nem zebra. Eu acho que o Fortaleza é favorito por empatar fora. Mas o Corinthians não é zebra. É principalmente saindo com resultado igual. Atenção, você acabou de dizer que não jogou nada. Nada. Pronto. Nada. Então é um time que não joga nada, vai jogar contra o Fortaleza, que tem sido muito eficiente dentro de casa num jogo decisivo que pode passar para a história. Poxa, é uma grande zebra. Se o Corinthians trouxer um resultado positivo de lá, tem que ser recebido no aeroporto. Ei, Mano Menezes, vim aqui só para te ver. É isso, eu vejo dessa maneira. A bola permite isso, mas antes de rolar, é uma zebraça. Trazer a classificação lá de Fortaleza é uma zebraça se o Corinthians conseguir. E isso só vai engrandecer o feito. Mas que é uma zebraça antes de rolar a bola, Bom, zebraça, eu discordo, Flávio Prado. Eu acho que realmente o Fortaleza se tornou o favorito. Tendo esse jogo patético do Corinthians dentro de casa, empatando, é uma partida que o Corinthians teria que fazer a diferença pelo seu retrospecto péssimo fora de casa nessa temporada. Tudo bem, mas daí você chamar de zebra, eu acho um certo exagero do Vanderlei Nogueira. Que o Fortaleza é favorito hoje a gente não tá aqui para enganar ninguém. Até porque, como disse o Vanderlei Nogueira, Fortaleza em casa na temporada, Flávio Prado, 33 jogos... 24 vitórias, 5 empates e só 4 derrotas. 76 gols marcados, média de 2,3 gols por jogo. 24 gols sofridos, 77,7% de aproveitamento. Por outro lado, o aproveitamento do Corinthians fora de casa é péssimo. É quase uma vergonha.
O Corinthians não vence longe de casa há 2 meses e meio. Já são 8 jogos. Tem 29 jogos, 5 vitórias, 8 empates e 16 derrotas. 19 gols marcados, 37 gols sofridos. 26,4% de aproveitamento. É bizarro de tão ruim que é o aproveitamento do Corinthians fora de casa e o Fortaleza com um bom aproveitamento em casa. Só que vale a gente lembrar do fator Cássio, que é um fator que sempre é decisivo para o Corinthians. Quando tem esses mata-matas, o Corinthians vai para evitar levar o gol, tentar levar para pênalti, para o Cássio mais uma vez decidir. A gente sabe que vai ser isso, ou não? Ou será que o Mano Menezes vai ter a coragem que o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo tinha pouca? Muito boa tarde. Bom, primeiro eu acho que o Corinthians não tem time. Eu falo isso toda hora. O Corinthians é fraco. São jogadores que tiveram uma história bacana, mas que hoje já estão longe da sua melhor condição. O Mano Menezes teve muito pouco tempo para trabalhar e não sei se ele vai conseguir mexer, fazer além do que o Luxemburgo fez. Portanto, a arma do Corinthians é realmente ficar fechado e tentar segurar o jogo para nos pênaltis contar mais uma vez com o Cássio. Vai funcionar? Não sei. Quanto Estudiante, estava tudo dando certo, 4 bolas na trave, aquela coisa toda, ele se classificou. Será que vai funcionar de novo? A verdade é a seguinte, o Fortaleza é bem melhor do que o Corinthians. Em qualquer lugar. Aqui em São Paulo ele foi melhor. Não fosse a arbitragem, ele sairia aqui com vitória. Teve um pênalti vergonhoso e um pênalti que eu até entendi que o juiz não deu, foi o Marinho. Como o Marinho se joga muito, naquela ele não se jogou. Até foi pênalti mesmo. Mas como é o Marinho, você fala, bom, o cara fala, esse cara se joga toda hora, então não vou dar. É até compreensível. Mas fora isso, quer dizer, o Corinthians, 2 lances de pênalti, um absurdo, que ele não marcou, e o outro que por ser o Marinho dá para descontar, mas foi pênalti também. Então foi envolvido aqui, foi pior aqui, já deveria ter perdido aqui. Se tudo correr normalmente, o Fortaleza ganha. Agora, se acontecer um jogo como aquele do Estudiantes, é normal aquilo. 4 bolas na trave, uma pressão, 150 bolas, o Cássio pegando tudo, vai pro e o Cássio pega, isso é coisa da bola. Mas, teoricamente, o favoritismo do Fortaleza é bem grande, até porque, basicamente, o Fortaleza é melhor. Campo neutro, o Fortaleza é melhor. Ele foi melhor aqui em São Paulo, que dirá lá, né? Então, acho que o favorito bem destacado é o Fortaleza. Mas você concorda com o Vanderlei que seria uma zebra? Zebra eu já acho exagero. Corinthians e Fortaleza ser uma zebra, o Corinthians ganhar. Eu acho que o Fortaleza é o favorito hoje total, depois do primeiro jogo. Acho que o último resultado que eu colocaria em qualquer palpite seria a vitória do Corinthians. Tá bom, mas pode ter um empate e pênaltis. E aí tem o Cássio, que é o que o Corinthians costuma fazer. Eu coloco mais ou menos o seguinte, quando não consegue o jogo em casa. 70% vitória do Fortaleza, 20% empate e 10% Corinthians. Acho que dá para considerar uma zebra. Claro que com os 20% do empate ele pode se classificar. Mas eu acho que o Fortaleza entra com 70% de favoritismo. Se os 30% pode ser considerado zebra ou não, não sei. Mas para mim, uma vitória do Corinthians seria 10% de possibilidade. 20% pode dar um empatezinho e 70% do Fortaleza ganha. E acho que até o Fortaleza tem time para ganhar até com uma certa tranquilidade. Agora, o que vai ser o time do Corinthians do Mano Menezes? Será que vai? Não dá para saber, né? É muito difícil. Chegou agora, vai mudar? Será que tinha alguma coisa contra o Luxemburgo? Os caras vão ter uma dedicação diferente? Eu acho que não é problema de dedicação. É problema de falta de condição mesmo. O time do Corinthians hoje é um time muito limitado. Então, se tudo correr normalmente, dá Fortaleza. E até porque é muito mais bem estruturado, é muito bem melhor dirigido. Seria mais justo pelo trabalho que faz hoje? Nossa! Se for falar em termos de justiça, meu Deus do céu. O Fortaleza é um exemplo de administração e o Corinthians é um exemplo de não administração. É exatamente o oposto. Sem dúvida que o Fortaleza nesse quesito, meu Deus do céu, não dá nem para comparar. Fortaleza é um clube modelo hoje no Brasil, para o Brasil todo. Você citou, né? O futebol do Nordeste, tal, seria a primeira classificação, e não é para menos. Ele é um exemplo mesmo. O Fortaleza hoje é um exemplo de administração. E ó, só dando uma notícia aqui, tá? Que é quente, que a gente vai debater muito já já. Eu vou correr atrás, Mauro César provavelmente também, que tá aqui com a gente. Matéria agora do Eric Faria, tá? Que é um cara que eu confio muito em apuração, trabalhei com ele, respeito o trabalho. Acaba de soltar no Globoesporte.com. Tite diz sim ao Flamengo e aceita assumir em outubro. Anúncio está por detalhes. Então, é uma informação aí que saiu agora, tá? O Eric Faria trouxe com a Letícia Marques, que aí eu não conheço, mas faz a reportagem ali também, dando os créditos. Tite diz sim ao Flamengo e aceita assumir em outubro
Vamos correr atrás aqui, vou mandar mensagens, vou falar também com o Mauro César Pereira e vamos falar muito ainda sobre esse assunto aqui no Bate Pronto. Agora, Mauro César Pereira, boa tarde. E falando sobre esse jogo de hoje, né? Porque eu lembrei aqui, no começo do programa, que o Fortaleza em casa na temporada tem 77,7% de aproveitamento. E o Corinthians fora de casa, ele tem 26,4%. É um aproveitamento muito ruim do Corinthians fora de casa e um aproveitamento muito bom do Fortaleza dentro de casa. Já vi hoje páginas lá do Fortaleza convocando para festa, as torcidas que deram um vexame lá organizadas na Neoquímica Arena brigando, eles estão convocando um clima de paz, um clima só para empurrar o time. O Marcelo Paes rompeu com as uniformizadas. Lá. Sim, o Marcelo Paes deixou claro... Mais um ponto positivo na administração. Ele rompeu com as organizadas por causa dessa confusão toda. Logo depois desse jogo, teve uma reunião pela paz entre as organizadas do Fortaleza e houve uma emboscada de uma das organizadas contra a outra na saída desse encontro dentro do clube para tentar uma paz entre as duas. Mas hoje o clima que estão pedindo lá é de empurrar o time para um jogo que pode ser histórico para o Fortaleza. Pode se tornar o primeiro time nordestino a chegar numa final de Sul-Americana e, quem sabe, conquistar uma competição internacional, na verdade. O Vanderlei chegou a falar em zebra, Mauro César Pereira. O Corinthians realmente seria uma zebra hoje ou não pelo fator Cássio? Porque a gente sabe, o Corinthians hoje vai para fazer o quê? Não levar gol. Levar para os pênaltis e o Cássio tentar decidir. Agora, é gritante a diferença dos aproveitamentos, né, Mauro? A palavra zebra, ela não causaria espécie se fosse um clube menor que o Corinthians. Mas se você olhar o desempenho dos times, de fato, o Corinthians é uma zebra, um azarão. Ele corre totalmente por fora. O jogo, como o Flávio disse, o jogo aqui em Itaquera já foi de domínio do Fortaleza em boa parte dos 90 minutos, com questões de arbitragem que, de fato, geram reclamação pertinente do time cearense. O próprio gol do Fortaleza ali, os caras ficaram demorando a confirmar o gol e ficaram procurando um pênalti, uma falta, aliás, que não houve. E aí parou e olharam tanto, realmente o gol foi legal. Deram o gol para o Fortaleza, mas demorou, quer dizer, o Corinthians jogou mal, de novo. E eu acho muito pouco provável que o Mano Menezes consiga operar um grande milagre. O que ele vai fazer nesses dias aí? Pouco tempo para treinar, conversar com jogadores. A exemplo do que fazia o seu antecessor, Luxemburgo, ele vai colocar um time provavelmente na defesa, fechado, tentar negar os espaços, se organizar mais defensivamente. Eu acho que o Mano tem mais recursos para montar times assim do que o Luxemburgo. O Luxemburgo nunca foi um técnico bom de retranca. No seu auge, ele era um técnico justamente de perfil inverso. Os times eram times que jogavam ofensivamente. Hoje ele não consegue montar uma coisa nem outra. Já o Mano Menezes, não. Sempre foi um técnico mais cauteloso, times calçados na defesa, tem mais repertório defensivo, eu diria. Então talvez o Corinthians hoje jogue de forma mais organizada, defensivamente, dificulte o Fortaleza. Mas o Fortaleza é favorito, de fato. Isso aí você não analisa pelos nomes dos jogadores, que o Corinthians tem até nomes mais pesados, investimentos maiores, o elenco mais caro, sem dúvida alguma. Mas o coletivo do Fortaleza é melhor, o trabalho do técnico é um trabalho longevo. E para o Fortaleza, esse jogo ele é um jogo da história do clube, né? Porque é uma chance de chegar a uma final internacional. Primeiro time do Nordeste. Isso nunca aconteceu. Então, são 90 minutos de uma final internacional. Para o Fortaleza, ganhar a Sul-Americana é algo comparável aos principais times do Brasil ganhando a Libertadores, só que pela primeira vez, né? Como foi com o Atlético Paranaense, quando ganhou 2 vezes, como já foi, por exemplo, com o Defensa e Justiça, que é um time menor também da Argentina, e ganhou a Copa Sul-Americana e está aí na semifinal. Difícil classificar, mas está lá disputando de novo. Então, acho que até o tamanho do jogo ele é diferente para os dois times, né? Para o Fortaleza é um jogo maior, é um jogo... E isso, claro, né? Desde que o Fortaleza saiba aproveitar de uma forma, digamos, utilize isso de forma positiva, né? E não conseguir, de repente, não conseguir jogar tão bem por um nervosismo, pela responsabilidade. O Corinthians também joga pressionado, mas é diferente a pressão. O Corinthians tem uma pressão hoje maior, nem nos jogadores, é mais na parte política, situação, oposição, alfinetadas, contratação de técnico, gera reclamação do candidato de oposição. A coisa está mais nos bastidores, acho, do que dentro do campo. E o técnico acabou de chegar também, não dá para esperar que ele faça um milagre. Não é provável que aconteça. Acho que vai ser um Corinthians muito fechado, talvez mais organizado na sua proposta defensiva, e Fortaleza agredindo, tentando chegar ao gol, tentando a vitória. Foi assim boa parte do jogo em São Paulo, lá a tendência a ser mais ainda.
Agora, a gente fala, né, desse Fortaleza, já a gente vai falar sobre essa situação do Fortaleza ter rompido, né? Ter rompido aí com as torcidas organizadas. O Marcelo Paz foi radical, falou que no depender dele, o que depender dele, esses integrantes que foram identificados não terão mais acesso a jogos do Fortaleza. Ele foi radical, que admiração que a gente tem pelo Marcelo Paz. Lembrando, tá? É um presidente que pegou o Fortaleza na Série C. Fortaleza estava há 8 anos na Série C, Mauro, é isso? Eu não lembro exatamente, mas é um bom tempo. Eu acho que eram 8 anos ali. Inclusive, teve, assim, momentos muito dramáticos. O time estava para subir, teve 2, 3 temporadas que, assim, lotou o Castelão, ia para a Série B e perdia. Teve uma derrota, talvez, por Macaé, brigando pelo acesso, perdia no final, a torcida ficava decepcionada. Teve 2, 3 anos, pelo menos, que o Fortaleza bateu na trave, a bola correu em cima da linha e o time não conseguiu avançar para a Série B. Desde que avançou, aí o Ceni assumiu logo que avançou no primeiro ano da Série A, o time sempre com ótimas campanhas. E hoje com o Ceni jogadores... pegou na Série B ainda. Não, pegou na A. Ele não foi campeão da Série B? Ele pegou na A ou na B? Não, ele foi campeão da Série B. Não, foi na B, tem razão. Foi. E aí ele reestrutura o clube. Ele não pega na C, ele pega na B, é verdade. Ele pega na B e ganha. A C que não. Que o time sobe da C para A, isso mesmo, para B, aí não era o Ceni, ele pega na B, continua. É um time que tem uma identidade de jogo, né? Eles têm uma preocupação, tanto que quando o Vojvoda foi contratado, eles procuraram, na América do Sul, um treinador que tivesse características que se aproximassem minimamente daquilo que o time jogava com o Ceni, que era um jogo com mais posse de bola, um jogo... até o próprio Marcelo fala isso, o Marcelo Paz, ele fala, o nosso 5 é um 8, ou seja, a ideia de ter um volante que tenha bom passe, claro, dentro do orçamento do time, do que ele pode contratar. Mas eu falo de características. E ele contratam agora jogadores. O Marinho veio do Flamengo, o Benevenuto foi do Botafogo, o Pikachu foi do Vasco. Tem vários jogadores que foram de times aqui do Sul. Tem mais jogadores do Sul, Sudeste. Também. Vários, e que eles contrataram. Na contramão do que acontece normalmente. Thiago Galhardo. Jogou no Inter, jogou no Vasco, por exemplo. O cara se destacava no Nordeste, os times aqui do Sul, Sudeste iam buscar. O Fortaleza consegue trazer jogadores, levar jogadores do Sul, Sudeste do Brasil, jogadores que ainda têm o que oferecer. Não é só aquele cara veterano que já está ali meio que encerrando a carreira e joga onde oferecerem alguma coisa. É um projeto que funciona porque é bem feito, né? É bem feito, é bem gerido o clube. É um exemplo, né? E, assim, é claro que o torcedor do Corinthians vai torcer muito pelo Corinthians, mas o sucesso do Fortaleza é bom para o futebol brasileiro. Porque é o sucesso da gestão, de um clube bem gerido, de um clube que trabalha com menos. Eu sempre digo, além da questão financeira, o Fortaleza tem um outro problema, como todos os times do Nordeste, que a concentração de times que jogam a Série A, ela é do mapa do meio para baixo, né? Mais um pouquinho da metade para baixo, de Minas para baixo. Você tem poucos times do Norte, não tem ninguém. E do Nordeste tem sempre poucos, 2, 3 times no máximo, às vezes tem um só. E o Fortaleza, o que acontece? A logística para ele é muito mais difícil. Os recursos do clube para ter um voo fretado a cada jogo são menores, é mais difícil. E quando pega um voo de carreira, se o Fortaleza jogar numa quarta-noite contra o Grêmio em Porto Alegre, ele vai embarcar provavelmente na tarde da quinta para Brasília ou para São Paulo para fazer uma conexão para Fortaleza e vai chegar à noite. Se bobear, o cara chega em casa quase 24 horas depois do final do jogo da noite anterior, porque ele tem que voltar para o hotel, dormir, se alimentar, o atleta que eu estou falando, né? O cara sair, come uma barrinha de cereal ou come um hot dog e tal. Não é assim. O cara tem que voltar para o hotel, tem que se alimentar, tem que recuperar o corpo, descansar bem. Então é um dia de viagem que é um dia cansativo e é um dia que você se alimenta em aeroporto, em um avião, depois durante o dia, não come a comida mais adequada para o atleta e você não treina. Agora, se o time do Sul-Sudeste, o time de São Paulo joga em Belo Horizonte, veio no voo fretado, o jogo acabou quase meia-noite, 1 e pouco da manhã está no aeroporto, chega de madrugada, dorme, se tiver que ter uma atividade no dia seguinte, à tarde tem. O cara vai para casa, vai para o berço, dorme, 3 da tarde representação, dormiu, descansou, tranquilo, volta para fazer aquela coisa regenerativa e tal, mas é um dia que rende. Eles não têm isso. O time do Nordeste não tem isso, a dificuldade logística é terrível, que é uma característica do nosso país, do nosso futebol em consequência. Os times europeus não passam por isso. O Campeonato Português, pequenininho o país, os trajetos são curtos, você faz de trem, de ônibus, de carro, muito rápido. A maior distância de cima a baixo em Portugal é o quê? Um pouco maior do que Rio e São Paulo. Não chega nem a Rio, nem a São Paulo, Florianópolis, bobear. Você percorre o país inteiro. E isso acontece em outras nações também da Europa, aqui no Brasil não. Então o Fortaleza ele enfrenta essa dificuldade que pouca gente presta atenção nisso, mas ela é muito grande.
Ele é muito grande. E supera isso tudo. Supera isso tudo. Você vê. Sorte que jogou em casa agora contra o Grêmio no fim de semana. Se não, teria jogado terça-feira. Se fosse com o Grêmio no Sul, teria jogado em São Paulo, na terça. Aí ia ficar até sábado viajando. Não, ia ter que voltar para Fortaleza na quarta. Ia voltar para o sul do país para jogar no sábado e depois voltar para jogar na terça. A sorte que eles deram que esses 2 jogos da Sul-Americana com o Corinthians, no sanduíche tinha um jogo em casa. Porque se fosse fora, seria o lugar mais longe possível, para, no caso, o Brasileirão, que é Porto Alegre. Então é muito mais difícil, o desafio é muito maior. Os caras estão de parabéns e os dirigentes dos clubes que têm mais recursos, mais facilidade, deveriam ter vergonha. Vergonha, porque o Fortaleza mostra que é possível. Mas eles não ligam. Não, tô nem aí. Agora, a gente vai falar do Fortaleza, pode falar. Não, em cima do que o Mauro estava falando, quando tinha aquela vergonha, que era o Campeonato Brasileiro com 100 times e tal, aquela palhaçada, quando o time vai mal, um time no Nacional, quando o time vai bem, o time também e tal, eles faziam como se fossem excursões. Tipo assim, o Palmeiras ia jogar no Nordeste, que tinha time no país inteiro, né? E eles já faziam 5, 6 jogos lá. Exatamente por causa dessa facilitação. Eu acho que se poderia pensar em alguma coisa. Se bem que o ano que vem deve estar o Vitória. Mas no caso do Fortaleza especificamente, tipo assim, vai jogar contra o Grêmio, joga já contra o Inter, né? Já faz um jogo em São Paulo, no Rio. Porque se vai e volta, isso é terrível. Eu sei que ele teria momentos que ele jogaria 3 em casa e 3 fora. Mas eu acho que, como logística, sabe? Economia de energia seria uma coisa para se pensar, para especificamente o time com inclusive de dinheiro. Que tem essa dificuldade. Só não sei se a direção toparia, você vai fazer 3, 4 jogos fora. E pode acontecer de começar 4 fora e tal. Mas eu acho que seria interessante. E outra coisa, o Frank Souza está vendo a gente lá em Lugo, na Espanha, e lembrou que o CSA, em 99, disputou a final da Conmebol. Foi vice-campeão contra o Tagere de Córdoba, que é um time do Nordeste, né? Só para aquele detalhe, em 1999, CSA jogou a final da Copa Conmebol, que não existe mais, contra o Tagere de Córdoba, perdeu, mas já é um time do Nordeste que disputou essa competição.